E nós ouvimos a Paola Cuenca falando desse impacto do aumento. Nós temos que ter preocupação em relação ao teto de gastos, porque quando o governo anuncia esse tipo de aumento, esse efeito cascata, o que significa isso quando você traduz em números? Aumentar R$1 no salário, qual é o impacto? É esse mesmo? Sim, o impacto, o valor é mais ou menos isso. Você também, por mais renda, você acaba coletando mais impostos. Então, você também tem, quer dizer, o efeito líquido é menor, né? Segundo, da ótica de quem recebe o salário, esse aumento de 10%, que foi mais ou menos a inflação para quem ganha entre 1 e 5 salários mínimos, mostra que perdeu 5% da renda ao longo do ano. Quer dizer, na média, você foi perdendo 10%. Na questão do teto dos gastos, é muito importante a dinâmica fiscal. E o governo... Por que a dinâmica fiscal é importante? Porque quanto mais alta a dívida, maior a proporção de impostos que são recolhidos só para pagar juros, mesmo rolando a dívida. Então, não faz sentido ter uma dívida alta. O que o governo deveria fazer? Primeiro, ver despesas. Um exemplo, né, emblemático, ele comprou caças supersônicos da Suécia, quando a gente tem fábricas de caças aqui no Brasil. Quer dizer, tem alguns gastos que não têm justificativa, não é? Então, pôr a culpa no salário mínimo, no auxílio emergencial por conta do teto do gastos, é não olhar tudo que vem atrás. Né? Como se alguém gasta todo o dinheiro em besteira e depois fala, não tem dinheiro para comprar remédio. Opa, tem que olhar o orçamento como um todo. E orçamento é justamente o lugar em que a democracia financeira, tanto numa empresa, numa família, num país, se realizam. E por último, quer dizer, o governo tem a chance de mudar um pouco a tributação. Hoje, quem recebe juros paga menos impostos do que quem recebe salário. Isso é injusto. Quer dizer, você poderia pôr, como o resto do mundo faz, salários acima, sei lá, de 20 ou 30 mil reais, uma alíquota adicional de 35%, que é a média da alíquota do imposto de renda no mundo inteiro. Quer dizer, e o governo desonera, em vez de onerar um pouco mais. Nós temos que fazer com que a dívida caia, para não trabalhar, juntar impostos só para pagar juros. Ou seja, para aliviar essa balança, eu preciso cobrar mais impostos daqueles que ganham mais, de uma forma proporcional, e aliviar. E assim eu consigo equalizar essa conta, porque na verdade a gente não está conseguindo. Como o senhor falou, o trabalhador ele está tendo ele mal corrige aquilo que ele perdeu para a inflação. Ele não consegue ter um ganho de 1%, 2%, 5%. É verdade, isso é verdade que você falou, e nem todo mundo corrige o salário para o salário mínimo. Quer dizer, a aposentadoria, alguns benefícios são corrigidos pelo salário mínimo, mas nas empresas é muito mais oferta e demanda de salários. Tanto que o rendimento médio do trabalhador em reais ou em salário mínimo está caindo. Quer dizer, quando começa a subir muito o salário, que algumas empresas, quando demitem alguém ou quando alguém sai, conseguem contratar com salário mais baixo. Em média, a remuneração está mais baixa. E dos salários mais fracos, os mais baixos, proporcionalmente perderam mais com a inflação do que os salários mais altos. Né? A inflação é um imposto ruim. Só ganha o governo com isso, que pode gastar mais, tem um imposto inflacionário, corrige dívidas. As dívidas que estão com eles corrigem com inflação mais Selic, quer dizer, é um imposto ruim, é uma volta ao passado. Quando a gente está voltando a um passado que não deveria existir mais. Diogo Schelp com a palavra. Doutor, eu queria justamente que o senhor fizesse uma avaliação do que isso representa, né, para a maioria dos brasileiros que ganham menos de R$3.000, R$3.500, né? Eu acho que a última estimativa é de que 30 milhões de brasileiros recebem, né, até um salário mínimo. O que isso representa para essas pessoas? Esse aumento, quem tem o salário, né, de um salário mínimo, recebe de fato esse aumento e receberá de fato esse aumento. O que isso representa para essas pessoas no dia a dia do consumo? Bom, eles vão ter um janeiro mais feliz do que o dezembro. Vão ter 10% a mais de renda real
em janeiro do que tiveram em dezembro. Mas se a inflação continuar andando como está andando, esse ganho, essa recuperação de 10%, vai perdendo quase que um pouquinho menos do que 1% por mês em potencial. Quer dizer, você só fazendo isso, você recebe o salário mínimo, você tem o carrinho de supermercado cheio. Vamos supor, em janeiro ele está um pouco mais cheio, aí em fevereiro um pouquinho menos, em março um pouquinho menos, e em dezembro, se a inflação continuar nesse mesmo patamar, você vai ter 90% das compras que você tinha em janeiro. Agora, professor, nós temos aí o aumento das passagens, nós temos esse aumento do salário mínimo, todos os encargos que surgem agora com esse início de ano, IPVA. Eu fico imaginando a situação do empresário brasileiro, porque quando você dá um aumento desse, qual é o impacto nisso na geração de emprego? Bom, você tem que... o impacto óbvio, quanto maior o custo, maior o preço, maior você tenta repassar isso para... Aumenta o custo, uma parte você consegue repassar para preço, outra parte você tem que absorver. Menos lucro, menos incentivo a investir. Resumindo, fazendo o denominador, assim, chegando lá embaixo, você tem que as projeções de crescimento do PIB, na média, estão em 0,5% ano que vem. O mundo vai crescer 3,5%. Nós vamos crescer menos que todos os outros países da América do Sul. Quer dizer, nós temos que começar a pensar na política econômica de outro jeito. Mudou o discurso, mas a mesma política econômica está fazendo que a gente está indo mais devagar. O Diogo lembrou muito bem que você tem 30 milhões de pessoas que recebem até um salário mínimo. Mas você tem quase 20 milhões de pessoas no Brasil que têm insegurança alimentar. Quer dizer, está passando imagem aí na tela de comida, no país que alimenta 1 em cada 7 habitantes no mundo, tem 1 em cada 10 aqui dentro passando fome. Quer dizer, nós temos que parar com essa questão de que inflação, um pouco de inflação é bom. É ruim. E é pior para quem tem menos. Então, eu acho que é uma coisa que tem que mudar, e tem que mudar urgente. Diogo Schelp. Perdão, professor. Doutor, aproveitando já que o senhor fez esse questionamento sobre a política econômica, né, sobre a necessidade de pensar diferente e sobre a possibilidade de que a gente venha a ter um ano, a partir de amanhã, 2022, com estagflação, né, estagnação econômica e inflação alta, o que é preciso fazer para voltar a ter crescimento econômico com geração de emprego e contendo a inflação, que é o grande desafio? Bom, eu vou sugerir assim, debate pronto, é mais difícil responder. Eu diria, a primeira coisa, tributação. Mesma renda, mesma tributação. Quem ganha de juros, de salários, de tudo isso, aí você... Primeiro, quando você começa a tributar quem vive de juros, só de juros, da mesma forma que se tributa quem ganha salários, você incentiva ele a investir em outros negócios. Quer dizer, hoje você investe em renda fixa, você não corre riscos, então isso eu faria isso. Então, mudaria o imposto de renda na veia já e poria essa alíquota adicional. Quem ganha mais de 30 mil reais, a alíquota marginal é 35% para todo mundo. Isso melhoraria as contas públicas e daria uma dinâmica maior. A segunda coisa que eu mudaria é o mercado de câmbio. Um dos grandes responsáveis pela inflação elevada no Brasil é o câmbio. O câmbio oscila muito e essa oscilação do câmbio se propaga a preços. E por que o câmbio oscila muito? Porque você tem o mercado à vista é tributado com IOF e o mercado futuro não é. O mercado à vista você tem que fazer contratos e tudo. No mercado futuro você pode, uma vez que já está com cadastro, você já pode operar por telefone. Então, é o mercado futuro que deveria estabilizar o mercado à vista que dita o ritmo das cotações. Como é que você faz isso? Tira o IOF do mercado à vista e põe o IOF em operações de curto prazo no mercado futuro, operações até de 30 dias, uma coisa assim. Por quê? Porque você evita as medidas só de arbitragem. Aí o mercado futuro começa a cumprir seu papel. Terceiro, eu começaria
a focar mais, quando você faz planejamento, tudo, no PIB de 2032, em vez de 2022. Por quê? Porque esse PIB é o produto potencial. O que quer dizer o produto potencial? É a capacidade de crescer da economia. Então, você tem que aumentar isso, melhorando a dinâmica da dívida, o câmbio que eu falei agora. O terceiro, quarto que eu vou falar agora, é o mercado de crédito. O Brasil fez a transição de uma moeda inflacionária para não inflacionária com plano real faz 28 anos, mas continua ainda com intermediação de curto prazo, tributa, dependendo da operação, do juro que o tomador toma, vai mais dinheiro para o governo do que para o banco. Prazos curtos, indexação, isso faz com que o crédito, que pode ser uma alavanca para o crescimento, acaba sendo um freio. Você tem, em média, você tem que a relação crédito-PIB brasileira é metade da relação do Chile. E o Brasil tem um sistema mais sofisticado do que o chileno, mas tem taxas muito mais altas. Quarto ponto é a questão fiscal. A gente tem que começar a pensar, eu falei do imposto de renda, mas em todos os outros impostos. Hoje, cada cidade pode fixar sua tributação e cada estado a sua. Isso vira uma pandemia para o mundo inteiro. E para gastos também. Nós estamos falando sobre o orçamento da educação. Gostei muito dos comentários, Diogo, de que você precisa pôr alguns parâmetros, e pôr alguns parâmetros por aluno, por exemplo. Em vez de fazer 30% do município, porque alguns municípios têm mais crianças do que outros, fazer, o total do orçamento são, sei lá, X bilhões, divide pelo número de alunos, porque o que acontece? Uma escola aqui em São Paulo recebe mais recursos que uma escola no Amapá, o que não é justo. Somos todos iguais, todos no mesmo tratamento. E por último, só para não tomar o resto da tarde de vocês, é começar a mudar algumas coisas, quer dizer, simplificar um pouquinho o dia a dia, cartório, firma, burocracia, alvará, quer dizer, copiar o que os outros países fazem, sabe? Não precisamos inventar a roda, mas para dar mais eficiência à economia. Eu estou aqui. E acabar com a fome, de último, que é o mais importante, o zero. Acabar com a fome, inadmissível fome no Brasil, inadmissível. Então, professor, ouvindo o senhor, quando o senhor fala desse planejamento de pelo menos 15 anos, nós vivemos num país com eleições a cada 2 anos. Dependendo da esfera, nós mudamos toda uma administração. A atual administração, por exemplo, do governo federal, enfrentou a maior tragédia humana, que foi a pandemia. Então, nós já esperávamos um efeito colateral a respeito da presença do vírus no nosso cotidiano. Como resolver esses problemas? Será que é possível, levando em consideração que 2022 é um ano eleitoral? O que nós precisamos mudar na mente do político brasileiro para que a gente consiga ter, sim, um país justo, com brasileiros numa situação de igualdade e sem ter gente morrendo de fome num país do tamanho de um continente, com tanta terra para plantar, um país que produz tanto? Eu diria, primeira coisa, eu acho que a culpa não está em Brasília, a culpa está em São Paulo ou no resto. Os cidadãos têm que exercer a democracia falando o que querem do governo. Deixar para eles decidirem o que nós precisamos é um absurdo. Quer dizer, essa questão da tributação, ou essa questão da fome, devia ser as associações de classe, os empresários deviam enquadrar, falar, o que nós queremos é isso. Então, nós temos que exigir dos políticos, mostrar o que tem que ser feito. Deixar por conta deles, eles fazem o que é de interesse deles, e não o que é de interesse do país. E se ninguém deixa claro o que é de interesse do país, sabe, nós estamos passando para eles uma responsabilidade que tem que ser dos cidadãos. Eu me permito lembrar que a etimologia da palavra idiota, na Grécia Antiga, era a pessoa que só cuida dos seus próprios negócios. Nós não podemos ser um país de idiotas, assim, só focando no nosso umbigo. Nós temos que olhar para o país como um todo e ver o que nós queremos. O que é, sei lá, uma federação
A Federação das Notícias, não existe, né? O que a Federação das Notícias acha que tem que ser a tributação? O que a Federação das Notícias acha que tem que ser a intermediação financeira? O que a Federação das Notícias acha que tem que ser do câmbio, da educação? O Diogo fez muito bem o comentário da educação. Por que a gente não moderniza, por exemplo, treinamento para professores, agora que você tem novas tecnologias? Começar a pensar um pouquinho nisso. Então, eu acho que, William, é uma tarefa de todos nós, em especial da imprensa.